A gente vai ver depois do almoço, voltando, tem uma diferença entre ter lucro e ter dinheiro. São duas coisas diferentes, tá? Lucro é o resultado de vender, gastar com o que eu preciso gastar para entregar o que eu vendi e o que vai sobrar. Isso é lucro ou prejuízo. Quando eu pego esse lucro aqui e faço um investimento, o dinheiro vai diminuir. O caixa é diferente do lucro. Então, eu preciso ter lucro para ter dinheiro, mas são duas coisas diferentes. Eu faço dinheiro a partir do lucro, ok? Mas eu posso não ter nada de dinheiro, porque eu tomei decisões de pegar esse lucro e investir inteirinho. E o caminho não é esse. O ideal é fazer como a Tati falou, fazer um pouco vai para cá, um pouco vai para lá, um pouco vai para lá, beleza? Tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Então, é diferente ter lucro e ter dinheiro. Quando a gente está falando de tanto finanças empresariais como pessoais, a gente tem aqui o DRE, mas a gente também tem o balanço patrimonial. O balanço patrimonial mede o que nós estamos fazendo com o lucro. Né? Aí é legal a gente ter o nosso DRE, da nossa EUSA, e a gente também ter o balanço da nossa EUSA, porque é o balanço que vai denunciar se eu estou construindo a vida. Não estou guardando agora porque eu estou construindo a vida. Eu vou ver o que você está construindo é aqui, ó, no balanço patrimonial. Hã? Construindo experiências. É, construindo a minha visão de mundo. Vamos lá. Não sei, tirando os contadores, não sei se todo mundo já viu um balanço patrimonial de uma empresa. O DRE é um Excelzão ali, né? Como eu mostrei, receita, gasto, saldo, né? Lucro ou prejuízo no final. O balanço patrimonial é um troço assim, ó. É lindo. Aqui estão os ativos. Aqui, ó, é valor positivo, tá? Ativos. Do outro lado estão os passivos. Aqui é dinheiro positivo, aqui é dinheiro negativo. Está no DRE, está em tudo. Então, a lógica do dinheiro é ativo menos passivo e saldo, né? No DRE, entrou, saiu, sobrou. Balanço patrimonial, mesma coisa. Ativos, passivos, observa que aqui a linha é menor. Se eu tiver mais passivo do que ativo, feria a lógica. Por isso que é assim o balanço. Isso aqui tem que ser menos do que isso aqui. A diferença aqui, se for positivo, é um negocinho que vem aqui chamado patrimônio líquido. É o quê? Patrimônio líquido. Então, isso, quem tem o prazer aqui de já pagar imposto de renda? Não faz essa cara, Leandra. Desapega dessa visão de escassez. Pobre que não paga, ó, vai falando aí para sua cabeça. Entendeu? É isso. Imposto de renda para todos. Isso. É porque é um percentual da minha parte, certo? É um percentual do que ficou para mim. É 27,5% sobre o que eu tenho para mim. Então, é pesado, 27,5%, eu confesso que é. Mas o fato é que é 30%. Você ficou com 70%. Por que eu não vou querer? É um percentual da minha parte, não é toda da minha parte. Então, é lindo pagar imposto de renda. Mas em minha defesa, não é
pagar, é como esse dinheiro está sendo usado lá. É isso que me indigna. Tá melhor. Tudo está na nossa mão. Está tudo na nossa mão, tá? Esse comportamento de dar explicação para tudo é o que nos ferra. Ativos e passivos. Quem faz imposto de renda, o resumo do seu imposto de renda é o seu patrimônio líquido. Ele vem lá com tudo que você lançou de ativos, ele vem lá com tudo que você lançou de dívidas, ônus, nananana, um menos o outro é o seu patrimônio líquido, sai lá. Então, como que eu sei que eu estou construindo alguma coisa? Quando eu compro uma casa de 300 mil, e aí eu vou lá no meu imposto de renda e lanço lá, ativos, uma casa, 300 mil. Passivos, 30 anos, faz a conta aí para mim. 30 vezes 12, 30 vezes 12, vezes R$600. Então, 30 vezes 12 vezes 850. Não é possível. Vezes 12. Uhum. Então, não é 300 mil. Os juros devia estar aí. Vamos fazer esse exemplo real aqui. Ativos. 150 mil reais. Eu tenho uma casa avaliada em 150 reais. 150 mil reais. Foi por esse valor que eu comprei, beleza? 30 anos vezes 12 meses vezes 850 reais. O meu passivo é de 306 mil. 306 mil menos 150 mil, o meu patrimônio líquido é menos 156 mil, não é isso? Aí o que nós estamos construindo. Se fosse uma empresa que estava dado o pedido de falência, nenhuma empresa pode ter patrimônio líquido negativo. Sabe o que a gente chama de patrimônio invertido? Patrimônio invertido é pedido de falência. A empresa entra em recuperação judicial. Que tal? Você vai saber se você está construindo quando aquela sobra vira ativo aqui e esse ativo aqui é superior ao passivo que está aqui. Então, em vez de comprar a casa agora, só para ter um exemplo, eu preferi ter lá uma despesa que até é no mesmo valor. É despesa, vou gastar com aluguel os mesmos 850, eu vou gastar 900. O desembolso está igual, mas eu não estou amarrada nesses juros por 30 anos. Né? Aí, vamos pensar assim, eu consigo fazer um esforço e guardar 200. Vou escolher uma casa que caiba aí no valor da parcela, vou morar de aluguel pagando ali R$800 por mês e vou guardar 200. Esse 200 vai limpinho para os ativos, ele não vai nada na coluna do passivo. E aí ele vai ficar um tempo aqui, gerando. Mas, ele trabalha, ele vai gerando filhinhos. Aí, aqui no ativo, a gente tem duas coisas aqui nos ativos. Né? A gente, dentro da empresa, os ativos de curto prazo, aqui são as disponibilidades. Aqui está o dinheiro que eu tenho na conta corrente, aqui tem o dinheiro que eu está na poupança, aqui está o dinheiro que está no CDB, no Tesouro Direto, em ações da Petrobras, sei lá, se eu comprei. Então, aqui está tudo nos meus ativos de curto prazo.
Uma outra parte dos ativos que tem na empresa e tem na pessoa física também são os ativos imobilizados. Então, aqui está o seu carro. Aqui está a sua casa. São ativos. O dinheiro eu pego. Aqui não. Então, se eu não consigo, do mesmo jeito que eu tenho que fazer um bom equilíbrio entre ativos e passivos, eu tenho que fazer um bom equilíbrio entre o que é disponível e o que é imobilizado. Porque essa turminha do imobilizado aqui, eles geram despesas. Então, eu preciso ter um equilíbrio desses dois. De juros e ainda vou vender abaixo do que vale, porque eu tenho pressa. Aí, ao invés de ativo, sempre ter saldo. No DRE chama lucro, no patrimônio chama patrimônio líquido. O que eu, de fato, construí é o líquido. Tem muita gente que se ilude com isso, né? Ah, agora, gente, eu saí do nada e agora eu tenho a minha casa, tenho o meu carro, eu tenho a minha motinha. A minha pergunta é, quanto é que tem nessa coluna aqui, dessa turma aí? Tenho nada, comprei tudo à vista. Lindo, parabéns para você. Seu patrimônio é positivo. Eu tenho uma casa, eu tenho um carro, papapá. Quanto é que dá isso aí? Dá 500 mil. Sou meia milionária já. E na outra coluna aqui? 1,5 milhão. Então você não tem nada. Construiu nada. Não se iluda. A gente não pode se iludir com faturamento, quando a gente fala de empresa. A gente não pode se iludir com o salário bruto, que está em última linha, a primeira linha lá no Lerite. E a gente não pode se iludir com ativo, com patrimônio. A gente tem que olhar patrimônio líquido. Estou vendo caras tristes. Porque a galerinha que guarda tem que fazer. O que a gente tem mesmo é sempre um menos o outro. A lógica do dinheiro é essa. Entrou, saiu, sobrou. Aí a gente pega aquele lucro, aquela sobra. A gente fez a lição de casa e o nosso DRE dá lucro. A gente gasta menos do que a gente ganha. Aí sobra milão todo mês. Aí se eu pegar esse milão e jogar tudo aqui, ó, prestação de casa, consórcio, CAP, entendeu? Eu estou jogando coisa aqui, mas eu estou jogando coisa aqui. Então, eu não estou dando bom uso para a sobra. Eu vejo se eu estou dando bom uso para a sobra quando aquele patrimônio líquido aqui. Eu estou crescendo meu patrimônio? Ou eu estou crescendo, eu estou engrossando o tamanho da bola que está presa no meu calcanhar? Eu posso chutar o pau da barraca? Vou ficar 1 ano de mochila pela Europa? Ficar 1 ano sem trabalhar. Só para comer bastaria 1.000. Vamos pensar assim. Mas e para sustentar meus filhinhos aqui, ó, os passivinhos? Parcelinha da casa, parcelinha da motinha. Como é que vai fazer? Que para comer é fácil. Para comer todo mundo faz. Pega umas faxinas lá e tá lindo. Tem que ter muito cuidado. Dar bom uso para a sobra é o equilíbrio. Anota isso.
O que é dar bom uso para o nosso dinheiro? Ou das nossas empresas? Dar bom uso é dar um uso equilibrado entre patrimônio e disponibilidade. A gente não quer ser a pessoa que vai vender uma casa de 150 mil por 130 porque está apertado. A gente quer ser a pessoa que vai comprar uma casa de 150 mil por 130 porque quem está apertado é a André. Só para dar um exemplo, tá? Não desejo isso para você não. Então, a oportunidade surge para quem tem o dinheiro. Entendeu? Ah, eu preciso comprar, né? Porque é uma baita oportunidade. Ah, é? É. Eu vou comprar esse terreno de 800 mil por 600 mil. Uau! Bota aqui. Eu tenho um terreno de 800 mil. Só que eu só tenho 100 para comprar ele, então eu vou financiar. Aí ele vai sair para mim por 850. Cadê a oportunidade que eu não vi? Ou eu não sei fazer conta, ou você não sabe analisar a oportunidade. Um de nós dois está errado. Porque para ter a oportunidade mesmo, eu tenho que ter disponibilidade. Então, eu preciso ter um equilíbrio entre patrimônio e dinheiro mesmo. Né? Às vezes a gente acha que a segurança está na ter a casa própria, né? Mas tem que olhar com calma para isso. A segurança é você ter o dinheiro mesmo. E aí, de novo, tem que ter um equilíbrio, né? Então, assim, nem 30 anos, nem esperar 30 para ter uma casa própria, né? Fazer conta e ver o que eu aguento emocionalmente. Eu quero ter um lugar, quero ter certeza que eu tenho um lugar para voltar. Mas a sua casa pode ser tomada. Houve um tempo que levava muito tempo para uma casa financiada pela Caixa Econômica ser leiloada. Agora são 60 dias. Basta ser 2 parcelas sem pagar, a sua casa pode ir a leilão. Isso não é segurança. Se eu não tenho garantia de como eu vou pagar a prestação, eu não estou segura, não. É uma falsa segurança. Eu estou segura quando eu tenho dinheiro para pagar. Então, como que deveria ser uma decisão, na minha opinião, de uma compra de uma casa própria, sobre ir para a faculdade, ou comprar uma moto? Você deveria ter o que a gente chama na empresa de capital de giro. Eu vou mexer no meu padrão de despesas. Eu vou enfiar uma parcela ali. Eu tenho dinheiro já aqui, ó, rendendo juros, que garanta que eu paga por um ano aquela parcela. Foi assim que eu entrei na faculdade. Eu não tive o privilégio de terminar o segundo grau e ir para a faculdade. Eu levei quase 2 anos para ir. Mas quando eu cheguei na faculdade, meu primeiro ano já estava pago, eu já tinha juntado o dinheiro. Porque eu não queria parar. Aquele era o meu sonho de vida. E eu não queria ter que parar. E eu ouvi dizer que a partir do segundo ano você conseguia pleitear bolsa. Então eu falei, então eu tenho que garantir o primeiro ano. O segundo eu vou concorrer, baixa renda, vou conseguir algum desconto. Graças a Deus nunca precisei. Eu consegui pagar a prestação. Mas se tudo tivesse dado errado, para o primeiro ano eu tinha. Então, eu acho que uma boa forma de fazer as coisas eu vou tomar uma decisão de ativo que implique em ter passivo. Não está errado. Eu não estou dizendo que a gente só pode comprar as coisas quando tem dinheiro. É um equilíbrio, a gente tem que buscar um equilíbrio. Né? Mas se a gente está atrás de segurança, se você, quando vier essa conversinha, não, mas eu preciso ter segurança de ter a minha casa. A segurança você vai ter se você conseguir garantir aquela prestação por um tempo mínimo determinado. Quanto você tem? Quanto de tempo você consegue? Tem que pensar sobre isso. Aí, então, um ano passa muito rapidinho.
Então, deixa eu juntar. Eu fui lá no banco, fiz todas as simulações e descobri que eu vou ter que bancar uma prestação de R$ 800. Ótimo, então eu vou juntar 10.800 vezes 12 e vou me jogar de cabeça. Porque o primeiro ano está garantido. Aconteça o que acontecer, eu tenho a prestação. Não precisei, mais um ano que eu vou guardar. Daqui a pouco, em vez de 30 anos, eu vou pagar com 15, porque eu estou sempre procurando garantir a prestação e estou juntando no paralelo aqui, ó. E os juros. Isso é segurança. Quem tem segurança? Quem tem a tocha. Né? O restante não é segurança, é falsa segurança. Deve ser horrível, né? Você conviver com é uma alegria no dia que você compra a casa e assina o contrato com a Caixa Econômica, e deve ser muito desesperador você conviver com a pressão de que ela pode ir a leilão. A gente tem que pensar que se está financiado não é nossa. Basta olhar o seu contrato, se está no seu nome, se está no da Caixa Econômica, de quem que é. Se está o nome da Caixa lá, não é teu. Você não tem ativo, você tem passivo. Está amarrado ali, ó. Então, toma cuidado com isso. Não tenham pressa. A gente vive hoje 100 anos. Se a gente não tiver problema financeiro, porque senão dá tanto estresse que aí a gente morre antes. Então, a gente não pode ter estresse. Né? E uma maior fonte de estresse entre os brasileiros é dinheiro. Não tenham pressa, então. Com saúde, a gente vive 100 anos hoje em dia. Principalmente para quem está começando agora, 20 e poucos anos. Não tenha pressa, tenha constância. Constância. Juntar dinheiro sempre, melhorar sempre, todo dia um pouquinho. Para de pensar no dinheiro, só controla. Vive a vida com bons hábitos. É esse o caminho. Aprendemos então DRE e aprendemos balanço patrimonial. Ó, quadro dos sonhos no ano que vem, é a hora que fizer lá o resumo da declaração do imposto de renda, patrimônio tem que ser maior, hein? Do que o do ano anterior. Eu queria usar o exemplo da Andri. Tá. Atualmente ela está com ativo de 150 mil, passivo de 306 mil. Daqui a 10 anos, eu sei que o passivo ele vai ter alteração conforme o que já pagou. O ativo ele vai permanecer o mesmo valor ou conforme, por exemplo, o bem vai ter uma valorização, ela vai mudar também? Como que funciona? Na empresa não muda. Tem regras contábeis aí que contador pode explicar que eu não sou. Eu não sou contador, tá? Quero deixar claro que eu não sou contadora. Tem lá as regras, depende do regime, depende não sei o que lá, faz reavaliação de ativo, sim ou não. Mas não é um troço que você faz toda hora. Então, em geral, o ativo fica meio congelado. No imposto de renda pessoa física, não. É recomendado que você vá fazendo os ajustes de valor de mercado, porque se você mantém ele estagnado em 150, na hora que você vender, ganho de capital. Então, você tem que ir acompanhando a valorização do mercado, sim. E aí, é claro que essa valorização do mercado vai diminuindo o impacto desse passivo aqui, tá? Porque isso aqui muda muito pouco, tá? Outra coisa que vocês precisam saber sobre financiamento é que, em geral, os bancos colocam, a gente tem tabela price e amortização constante, né? O mais usado é o price, que você vai... a amortização constante, o próprio nome diz, é constante, a parcela é sempre igual, é igual quando você compra carro. Eles já jogam a previsão de juros lá, de 5 anos, e a parcela é igualzinha durante os 60 meses do boleto, do carnê, no caso, né? Quando a gente está falando do sistema Price, não, ele fica pegando juros em cima do saldo devedor, juros em cima do saldo devedor. Então, à medida que você vai amortizando o saldo devedor, a parcela vai caindo. Só que eles colocam todos os juros nos primeiros 20 anos.
Então, é muito normal, você vai lá né, é, foda. Você vai ver lá no banco o contrato, aí tá assim, amortização de 2023, 12 mil. Valor da dívida, 151. A mesminha que você já tinha. Quem nunca? Quem já viu isso? Não é desesperador? Por quê? Porque está amortizando só juros, não está amortizando o capital. Você fica um ano inteiro pagando a parcela e a sua dívida fica igual. Aumenta R$ 1.000 para baixo, assim, é uma coisinha de nada que muda, porque é pau de juros em cima. Né? Isso é um aspecto. Outro aspecto é que as dívidas são reajustadas pela inflação. O que está nas letras miúdas lá desse tipo de financiamento é que ele é atualizado. Então, às vezes, você amortizou 10 mil daquela dívida. Só que esse 150 foi atualizado pela inflação e ele virou 155. E aí parece que você só amortizou um. Então, eu não sou da opinião de que ignorância é a mãe da felicidade. Mas eu preciso admitir que quando você sabe isso, é triste. Quando você não olha, tipo, quem não faz gestão financeira, quem não está nem aí com nada, eu só estou preocupado se eu paguei o boleto ou não. Eu não vou lá olhar no banco o meu saldo devedor do empréstimo, como é que está. Eu sou muito mais feliz. Porque eu não fico trazendo para a consciência que eu já paguei 3 anos e continuo devendo a mesma coisa. Eu já paguei 10 anos e continuo devendo a mesma coisa. Eu não trago isso para a consciência, eu não sofro. Agora, se eu também não trago para a consciência, eu não me irrito e não me encho de energia para quitar. Então, eu não sou, eu de verdade acho que a ignorância não é a mãe da felicidade. A gente tem que enfrentar os fatos como eles são, porque é isso que vai fazer a gente se mexer. Tá? Então, financiamento, não estou dizendo que não é para não fazer, mas saiba que é assim que funciona. Você vai fazer o seu imposto de renda e vai ver lá, dívida, estou devendo os mesmos 150 que eu peguei. E quanto que eu paguei? Porque tem o campo que você bota o que você pagou e depois a amortização. Aí você bota lá, paguei 12. Quanto que eu amortizei? 2. O que eu fiz com 10 mil? É assim que funciona. Quem não quer esperar, tem que pagar o preço. Ter pressa é caro. Na minha visão, serve para tudo. Tenho pressa de ter as coisas, sai caro. Eu tenho pressa de ser promovido, sai caro. Porque daí eu fico aquele funcionário chato que só quer. Mas como a Tati falou, você está entregando quanto você tinha que entregar? Eu entrego 10% do que eu tinha para entregar. Ué, como é que eu vou acreditar que eu te dando mais responsabilidade você vai entregar 100% do que eu preciso para essa vaga? Eu não tenho que ter pressa de ser promovido. Eu tenho que ter pressa de me preparar para o próximo nível. Isso que eu tenho que ter pressa. Eu tenho que ter pressa de comprar uma casa. Eu tenho que ter pressa de entender a lógica de como fazer dinheiro para comprar a casa. É que a gente não é treinado assim. E aí, dentro de uma linha de julgamento, a gente vai lá, tem um baita de um passivo, e a gente ainda se acha melhor do que o outro que não tem. E julga aquele que vive de aluguel. Ai, que absurdo. Como se eu também não vivesse. 30 anos garantido de aluguel. A única vantagem de financiamento é se você morre, a dívida morre também, porque você é obrigado a contratar um seguro prestamista, né? Então a dívida morre com você. Minha recomendação, gente, vamos enfrentar os fatos como eles são. Vamos passar de vítimas para protagonistas. Né? A gente é capaz de fazer dinheiro. Assim como a gente é capaz de fazer qualquer coisa. Não vamos terceirizar isso. O banco cobra muito caro para fazer isso por você. Muito caro para fazer isso por você. É muito caro estar na mão de alguém. Por isso a reflexão de esquece emprego, pensa no trabalho. Não interessa se amanhã você não quer mais, você quer ter sua empresa ou não. Tem gente que tem vocação para ser empresário e tem gente que não tem. O que eu posso garantir, que eu vi na minha vida profissional, é que aqueles que se comportam como donos são os que mais progridem na carreira.
Ele não quer correr o risco de montar um negócio e perder tudo, mas ele tem comportamento de dono. Ele progride, ganha mais, guarda mais, constrói mais, está tudo certo. Então a gente tem que sempre se colocar nessa posição de eu SA. Não necessariamente amanhã eu vou viver de ter uma empresa, mas eu tenho que pensar como dono de empresa todo dia. O meu trabalho é o meu negócio e eu tenho que administrá-lo como um negócio. E a gente vai ver na parte da tarde que se isso já não é fácil, vocês não querem saber como é que é para a empresa. Porque a gente não consegue, a gente viu que a lógica é muito simples. Toda vez que eu explico alguma coisa, eu fico olhando as carinhas, fica assim. Ou seja, então não estou falando mentira, tem lógica o que eu estou falando. Então todo mundo concorda. Então, continha simples, nananã, já vou te dar. Agora, e a gente não consegue. Por quê? Porque a gente não está pronto. A lógica é simples, mas a gente é inferior ainda a essa lógica. A gente precisa crescer e ficar do tamanho da lógica. Aí estamos jogando no mesmo, de igual para igual. Nós é a lógica. Então, se já é difícil eu comigo mesma fazer o que precisa ser feito para ter ativos e não passivos, você imagina fazer isso acontecer com 100 pessoas. Cada um traz a sua dificuldade. E a gente tem que juntar todas essas dificuldades para fazer dar lucro. Não é bolinho. A gente tem que admirar quem faz. Porque não é para qualquer um. Se a gente não consegue fazer eu comigo mesmo no espelho, eu tenho que produzir isso com 100 pessoas, com 1000 pessoas, todas elas têm que fazer a sua parte. O lucro não é fácil de se atingir. É justamente sobre isso. Na verdade, não é uma pergunta, é mais uma publi. Esse ano me formo contador e quem precisar fazer ITR. Quem precisar fazer imposto de renda ou ITR, de declaração rural, eu vou estar atendendo já próximo ano. Gente, eu já ganhei o dia. Eu já ganhei o dia. Entendeu completamente a lógica. Ele não está preso no salário que ele vai receber a partir do próximo ano. Ele já entendeu que ele pode vender aqui para o Jefinho e para todos vocês. Olha a quantia de cliente num dia que ele já, né? Olha o funil de vendas do cara, olha o pipeline, como é que tá, né? Então, essa é a lógica. Essa é a lógica. Parabéns, Matheus. É isso. Retorno sobre o investimento tem que existir. Tem que existir. Se ele não retorna, você não faz novos investimentos. E a única forma dele retornar, eu só posso chamar de investimento o patrimônio líquido, tá? Não tem, eu fiz um investimento de comprar uma casa. Não, 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 não. Você fez uma tontice. Calma, por enquanto é só isso. Tá? Eu fiz um investimento, pus 100 pau lá em ações da, sei lá, da Vale. Aí eu fiz um investimento. Não, gente, de novo, ó, não tem certo nem errado. Eu estou forçando a mão, estou colocando cores escuras, que é para a gente entender o ponto. Mas a mágica está no equilíbrio. Não é que não possa fazer. Por exemplo, Rosângela, então, poxa, não é para fazer financiamento? Já que vai fazer, você não pode esperar? Então, em vez de se comprometer, por exemplo, com o seu salário cabe pagar uma prestação do financiamento de R$ 1.000, você não consegue morar por 5 anos numa casa um pouquinho menor, que o financiamento, a prestação vai ser 500? Por exemplo, Minha Casa Minha Vida. E aí, nesses 5 anos, eu estou poupando a diferença. Aí, quando eu for trocar essa casa, eu tenho um pedaço da casa, mas eu também tenho dinheiro para pôr, né? É sobre isso que nós estamos falando, sobre encontrar uma lógica mais inteligente para o momento que a gente está. Né? Não pode isso ou não pode aquilo, tá? E mesmo se for a curto prazo, entendeu?
financeiro em cima, eu estou falando de investimento. Se eu não tenho, não é. É só despesa. Então, o que define isso é isso. Eu vou comprar uma casa no curto prazo. Quanto é que é a casa? 150 mil. Eu paguei 170 mil reais. A casa agora, nesse período, valorizou e vale 170 mil, eu fiz um investimento. Mas tem que tomar cuidado com o patrimônio, porque ele valoriza até um limite, depois ele começa a depreciar. Que a casa é antiga, que o piso é velho, que o azulejo é da década de 80, entende? Então tem que olhar tudo isso. Aí só vai valer se o entorno progrediu. Aí o seu terreno pode, entendeu? Aí não é a casa, que é com a casa da minha família. Né? Meus pais tinham uma casa na Iguape, que é um bairro bom lá do satélite de São José, né? A gente poderia vender até melhor do que o preço, entendeu? Só que a casa foi depreciada, né? Então, a gente vendeu o terreno, não a casa. Então, só para trazer aqui uma experiência também, né, pessoal minha, né? Eu financei 2 casas na minha vida já. Afinal de contas, também naquela época a gente não tinha, né, acesso a tantas informações, e aí a gente segue sempre a manada, né? Quando a gente não tem informação e não tem conhecimento, a gente segue o que todo mundo está fazendo. Nossos pais fez isso, a gente faz também. Então, nós financiamos. Meu esposo é funcionário público, então ele tem um salário daquele jeito lá, né? Porque o funcionalismo público, ele traz a questão da segurança, né? Eu acho que de modelo de trabalho é o que tem realmente a questão da segurança, né? Hora é exonerada, não é nem mandando embora, a palavra nem é mandar embora, né? Ela é exonerada do cargo se ela infringir a lei ali bastante grave. Se não, ela vai ficar lá realmente até o final do mandato, ganhando aquilo lá e fazendo aquilo lá. Então, meu esposo é funcionário público e eu sempre fui da empresa privada, certo? Como aqui, né, a Rosângela falou dos pais dela. O pai estudou, a mãe não, né? Eu estudei, meu marido não estuda muito. Então, eu tenho uma remuneração maior que ele há muito tempo, certo? Só que sempre a gente teve esse equilíbrio em casa. Nós sempre fizemos movimentos baseados no salário dele e não no meu. Então, quando a gente comprou a casa foi a mesma coisa. Nós vimos um modelo de casa, né, para nós casarmos, né? Isso há quase 25 anos atrás, que o ano que vem eu faço 25 anos de casado. Aí nós vimos no Jardim das Indústrias, lá de São José, e vimos na União. O mesmo formato de casa, 2 quartos, né? A casa no Jardim das Indústrias estava entre 48 mil, 50 mil, né? E nós pagamos 34 no União, um bairro bem menos valorizado, aquelas coisas todas, ok? Mas é aquilo lá que a Rosângela falou, é o que a gente tinha segurança que a gente ia conseguir pagar. Eu queria morar no Jardim das Indústrias. Entende? Mas era o que deu. Então nós fomos para a União, bairro sem asfalto, aquela coisa toda. E aí começamos a fazer esses cálculos. Então, o que a gente fazia? A gente pagava uma prestação, guardava uma, guardava o 13º, guardava, e aí a gente quitou em 4 anos a casa. Tanto a primeira quanto a segunda aconteceu muito parecido. Quando eu me tornei gerente de recursos humanos, né? Acho que eu já contei essa história aqui, algumas pessoas já ouviram, outras não, né? Existe um bairro também, lá em São José, que se chama Urbanova. É onde moram os gerentes e vice-presidentes e diretores das indústrias, né? Porque a região lá é muito industrializada. É onde mora esse público, ok? Então, para vocês verem a questão, o cuidado que a gente tem que ter com as placas, né? Com os títulos, né? Eu falo para eles aqui que eu sonho em um dia não existir organograma mais dentro da empresa, entende? Mas ainda não é possível, né? Nós não somos competentes para lidar com a estrutura sem organograma. Então, ele tem que ter. E aí, então, quando eu passei a gerente, né,
as pessoas, ao invés de como é que é o desafio lá, a primeira pergunta que é, agora você vai mudar para Urbanova? Quando que você vai se mudar para Urbanova? Né? E aí eu falo, gente, não vou. Por que eu tenho que me mudar para Urbanova? Né? Vejam, as casas lá, era tudo, são casas na faixa. Hoje eu nem sei quanto tá, mas naquela época lá já tinha casa de 1 milhão, né? 1 milhão, 2 milhões. E não tem problema a gente querer coisa boa, tá? A questão é, qual que vai ser o sacrifício, né? E valores. Para mim, isso não é um valor. Para mim, é muito mais importante eu poder viajar para onde eu quiser, né? E também, como o Jefinho, sentar no restaurante a hora que eu quiser e me alimentar, não olhando o lado do preço da comida. Então, isso para mim é muito mais importante. E aí, então, a gente ficou dessa forma. Quando nós compramos o terreno onde hoje a gente mora, a gente comprou para investimento. O que nós fizemos? A gente vendeu o carro e comprou à vista. Nós ficamos sem carro. Porque nós vimos que era uma oportunidade. Ninguém dava nada lá para a região, onde é a minha casa hoje, certo? E hoje tem um Senai do lado, é um dos condomínios mais bem valorizados de Jacareí, tá? O Jacareí não é grande igual São José. E a gente comprou, então, para investimento, certo? Mas aí, quando nós começamos a ir lá, particularmente é muito bonita. E aí, meu marido disse, parece que eu quero construir aqui. Eu falei, beleza, vamos vender São José. Como eu acabei de falar, São José e Jacareí são uma grudada da outra, mas são completamente diferentes. São José é a cidade rica e Jacareí é a cidade pobre. E aí, de novo, o que você vai vender a sua casa de São José para morar em Jacareí? Sim, nós vamos. Aí vendemos, né? E construímos a nossa casa à vista. Porque a gente negociou com fábrica. Toda a fábrica, pagamos à vista, tivemos um baita poder de negociação. Minha casa é uma casa muito boa. E ao término dela, a gente não devia nada. Acho legal você falar que teve que morar com a sogra por um tempo. Então. Isso, e aí nós ficamos aí 1 ano com a sogra, né? No quarto. Porque, na verdade, assim, né? Aquela história, né? Talvez, se a gente não tivesse, ela não tivesse condição, a gente ia pagar o aluguel mesmo, alguma coisa nesse sentido, né? Mas ela tem lá 2, 3 quartos na casa dela, aí você já sabe como é que é, né? Mas assim, não vai morar comigo, né? Aquela coisa. Enfim, aí foi isso. Então, assim, como a Rosângela, o Jefinho também passou aqui, eu tenho certeza que, né, se a gente abrir o microfone para várias pessoas, todo mundo vai ter uma história. Eu não nasci também, né, com todas essas posses que a gente tem, e sempre foi buscando informação. Então, é o que a Rosângela falou. Quero fazer uma coisa, busquem informação, né? Entenda, sem essa pressa, né? Dediquem tempo à empresa mais importante da vida, que são vocês. Né? Já que é assim que a gente vai se falar agora, né? Todo mundo é uma empresa. Então, dediquem tempo, né? Tem que estudar, tem que fazer cálculo, fazer conta, né? E deem passos realmente aí que vai trazer paz para vocês. Né? Então, eu acabei agora também de fazer alguns investimentos com financiamento, com os boletos. Aí não conta para a Rosângela, não, mas estou com os boletos. Mas, qual que é o meu objetivo? Vender na revenda. Então, não é pagar tudo. Porque, realmente, se eu pagar todas as prestações, não vai ter valido a pena. Então, já tem a estratégia e estamos seguindo. Na hora certa, tem que fazer a revenda. Entendeu, Jenny? Entendeu, pessoal, um pouquinho? Algumas diferenças? Se pagar tudo lá, se eu pagar até a última prestação, aí com certeza não é bom.
Mas o equilíbrio, gente. É o que ela falou, né? É a questão do equilíbrio. São fases da nossa vida. Eu estou com quase 50. Né? Então eu já tenho lá, eu tenho já um valor guardado, certo? Em ação, né? Essas coisas todas aí. E aí decidi fazer um outro movimento, certo? Testar. Agora, eu sempre pude fazer isso? Não. Como eu falei, eu não tinha dinheiro nem para pagar a faculdade. Quando eu prestei meu vestibular, eu me lembro como se fosse hoje. Eu pedi para Deus, se não for para eu terminar a faculdade, o senhor me deixa nem passar. Até porque eu fiz escola pública só, né? E aí tinha a questão que gente que estuda na escola pública não consegue passar em vestibular. E então, nessa época, eu acreditava um pouco nisso, entendeu? Então, eu falei, ó, se não for para eu terminar a faculdade, eu não quero nem passar no vestibular. Porque, de fato, eu não tinha dinheiro para pagar. Não fiz igual a Rosângela, vou guardar um ano e depois vou. Não tinha, não teve. Beleza? Então, só contribuindo aí. É porque eu tive o privilégio de nascer numa família humilde, mas com um pai que tinha uma inteligência financeira absurda. Só reconheço hoje, preciso dizer isso. Muita constelação para chegar nesse ponto. E então eu não precisei nunca contribuir em casa, não é o caso da Tati. Aí muda tudo, a história é outra. Quando você não pode trabalhar só para você, é outra história, né? E graças a Deus, a gente teve uma vida muito simples, mas tanto eu quanto meu irmão, a gente pôde sempre trabalhar para a gente. A gente trabalhou porque não pedia um doce, não tinha, uma roupa nova, não tinha. Então eu tinha loucura por trabalhar para ter meu dinheiro e comprar minhas coisas, mas era isso. Nunca precisei ajudar em nada em casa. E aí dá para você realmente juntar, se você quiser, que foi o meu caso. Não tem nenhum consórcio, não tenho mesmo. Não tem nenhum capzinho, não, tenho. Peguei um empréstimo para a RME e esses gerentes são filhos da mãe. Eles empurram esses lixos de produto para a gente conseguir taxa melhor. Então, toda empresa tem um lixo desse aí, porque faz parte da negociação em geral. Mas eu tenho financiamento da minha casa. Eu quero contar essa história para vocês, dizer que eu acho que o melhor investimento a ser feito é no seu emocional, tá? Porque eu quis que a Tati falasse que ela morou na casa da sogra, porque se ela não tem domínio sobre o que ela pensa sobre ela, o povo já estava questionando dela não morar no Urbanova. O que você acha que o povo achou da gerente do RH morar num quarto da sogra? É muito importante. Você vê, se você não tem emocional para lidar com isso... Pelo amor de Deus, não divulga isso, hein? Tô brincando. Concorda que se você não tem emocional para conviver com isso, é onde mora o problema? Quando a gente tem necessidade de mostrar o que é o que não é, essa é a cilada. Então, é importante investir em autoconhecimento, é importante investir... não ligar para essa coisa de ego, de status, querer o melhor, porque você quer ter uma vida melhor, não é porque você quer mostrar nada para ninguém, sabe? Isso é importante dizer. Aí eu vou falar por que eu tenho casa financiada. A minha casa, a minha primeira casa, que é uma casa que eu moro até hoje, inclusive, foi construída também com salário. Eu não financiei, eu não comprei uma casa pronta, eu construí. Quando eu me casei, as minhas amigas todas compraram um apartamento pequeno financiado em 30 anos. Então, elas moravam numa casinha linda, casinha de boneca. Me casei e fui para o meu apartamento novinho, todo mobiliado, nananã, com 30 anos para pagar. E eu fiz a opção de morar numa edícula no fundo da casa da minha sogra. Fiquei lá 3 anos. Essa casa que eu morei não tinha piso. Não sei se alguém sabe o que é uma casa com vermelhão. É o que tinha no chão. No banheiro não tinha azulejo. Era vermelhão na parede também. Então, assim, os meus pais ficaram mega tristes de ver aquilo. Né? Eles achavam que eu tinha que esperar um pouco mais. Então, por que casar agora? Né? Mas eu queria muito sair de casa.
Porque até essa fase ainda eu já estava com 25 anos e dividia quarto com meu irmão ainda. Nós sempre moramos numa casa pequena. E eu queria muito ter o meu espaço. Então, o preço que eu precisei pagar foi morar numa. A minha casa era pequena, mas era uma casa muito arrumadinha, porque meu pai é muito caprichoso. Então, tinha piso, tinha azulejo, né? Tudo, os mínimos detalhes, guarnição na porta, tudo que ele podia fazer, ele fazia, tudo bonitinho. Então, eu fui para uma condição pior. Foi o preço que eu paguei, porque eu queria viver uma vida eu com meu marido, não queria ficar mais lá na casa dos meus pais. Então, essa é uma coisa, tudo tem preço, né? Aí ficamos lá 3 anos e conseguimos comprar o terreno, à vista também, juntando. Sonhava com um sobrado, eu queria morar num sobrado. Hoje eu tenho dúvida se é um sonho meu ou da minha mãe, porque ela falava que ela queria morar numa casa que tivesse escada, né? Ela tem que eu não queria pagar juros. Então, eu fiz o alicerce da casa para um sobrado e construí só a parte de baixo. Em vez de pôr a escada, a gente pôs um tapume de madeira, pintamos de branco. Você entrava na casa, olhava para cima, era teto branco, mas não era um tapume. Dentro da casa, a casa era linda, tudo novinha, pintadinha. Do lado de fora, o sobrado estava cheio de tapume nas janelas e portas. E eis que eu fui promovida nessa fase. E aí todos os outros gerentes moravam no Urbanova. E eu morava numa casa cheia de tapume nas janelas. Mas eu fiz a casa com o meu dinheiro, porque eu tinha essa convicção. Eu e meu primeiro marido. Eu estou no segundo, gente. E foi assim, construímos com o próprio dinheiro. Mas aconteceu do nosso ciclo acabar. E eu me divorciei em 2013. Aí eu vivi uma fase que já era gerente, eu acho que nessa fase eu já era até diretora, e aí eu cedi essa tentação de parecer com eles. E aí eu não quis morar mais na minha casa e fui morar num condomínio, pagar um aluguel altíssimo, e a minha casa ficou lá com meu ex-marido morando, e ela estava à venda, e não parecia ninguém para comprar. Aí eu fui trabalhando a minha cabeça. Aí, quando chegou, eu fiz a opção de pagar aluguel e ele fez a opção de comprar um apartamento na planta. Quando entregaram o apartamento, ele me ligou e falou: Rô, a gente se dá super bem até hoje. Vem aqui ver se você quer ficar com alguma coisa, geladeira, não sei o quê, porque eu vou morar em São José e lá é 220, aqui é 110. Então, não posso levar nada que você deixou aqui, porque eu aluguei uma casa mobiliada que tinha geladeira, máquina de lavar, papapá. Então, eu deixei os nossos para ele e usava da casa alugada. Aí, quando eu fui lá ver a condição da geladeira que eu deixei, da máquina de lavar que eu deixei, eu tive um estalo. Eu falei, o quê? Eu não vou levar nada daqui, eu vou trazer tudo de volta. Ele morou 2 anos aqui, eu pagando aluguel, ele gastando nada, agora é minha vez. Vou ficar aqui o mesmo prazo que ele, economizando o aluguel para fazer receita e vou voltar para minha casa. Vim com a mudança toda. E a casa nunca que vendia. Bom, mas parênteses, eu precisei superar aquela coisa que eu tinha que morar num condomínio. Eu tinha que não ter vergonha de dizer, moro num bairro aberto onde passa o cara do ovo, da coleta do óleo, da pamonha, entendeu? Enfim, então, resolvi essa questão e voltei para minha casa. E não aparecia ninguém para comprar a casa. Foi uma fase de recessão, governo Dilma. A gente começou a recessão no Brasil, não saímos até hoje, né? Você não conseguia vender. E a minha casa era uma casa cara, um sobrado num bairro bom. Né? Não era num condomínio, mas num bairro de classe média e uma casa cara. E o dinheiro, ele estava desesperado. Eu sempre fui melhor com o dinheiro do que ele. E ele começou a me infernizar. Vamos vender, vamos vender. Aí eu cheguei, né, eu sempre gosto de conversar com os meus pais.
e falei, pai, vê se eu não estou muito emocional, vê se eu estou raciocinando certo. Se é para vender barato, não é melhor eu vender para mim mesma? Porque a metade dessa casa barata aí é minha. Então, só para ter um número, eu ia vender por 500 mil, a minha parte era 250 dele também. Ele estava disposto a vender a dele por 200 mil? Então, pô, vou economizar 50 mil. Vou comprar esta merda. Desculpa. Corta. Né? E aí eu resolvi que eu ia comprar barato, eu ia vender para mim mesma, então. Mas aí eu fui lá no meu pai para dizer, pai, é o seguinte, cara, vou entrar num financiamentão aí de 30 anos para comprar, eu não tenho dinheiro. Se acontecer alguma coisa, você me salva? E meu pai sempre ganhando pouquinho, aposentadoria de 2.000 e poucos reais, não, a gente dá conta, tal. E assim foi. Então, eu sim tenho financiamento de 40% da minha casa. Porque daí nesse jogo aí, ele também me devia um dinheiro, e aí foi vendido 60, 40, a parte dele era 40, eu comprei os 40% dele, em vez de com ágio, com deságio. Abaixo do que valia e comprei. E entrei num financiamento para ficar livre logo daquele problema. Eu acho que também quando você faz um divórcio, você tem que desconectar mesmo. Você tem ali a casa junto ainda, toda vez que vai alguém ver a casa, vai os dois junto, parece que a vida não anda. E eu queria resolver isso, então tudo é momento de vida. Então eu comprei. Depois disso, eu já tive a oportunidade de quitar a casa. Por que eu não fiz isso? Porque no meio do caminho eu fiz transição de carreira e resolvi empreender. A minha empresa está com 7 anos agora, como eu já falei. Se eu for pegar um capital de giro, porque não tem como você ter uma empresa sem ter dinheiro, você precisa ter disponibilidade. Né? Se todos os clientes forem embora, você tem que manter os funcionários por um tempo. Seja a tempo de vender novos contratos e eles estarem ocupados, seja para fazer a demissão, que custa dinheiro. Então, não tem como não ter dinheiro. Aí, se você vai no banco para emprestar um dinheiro para a empresa, você não consegue a juros de crédito imobiliário. Você empresta dinheiro na empresa a 3%, 3,5%, 4% ao mês. E o crédito imobiliário, apesar de caro, é 8% por ano. Então, qual foi a minha escolha? Eu não posso quitar a casa. A dívida mais barata, no meu caso, é essa. Mantém lá a parcela da casa e esse dinheiro fica disponível na empresa. Então, foi a coisa certa a fazer. Eu fiz o valuation na empresa recentemente, eu mesma, né? Eu faço. E ela vale 5 vezes mais o dinheiro. E cuida da cabeça, gente. O vilão tá aqui, ó. Cuida da cabeça. Ah, alguém tá falando, você mora naquela casa lá que parece favela, cheia de tapume, sou eu que moro. Entendeu? Eu sou feliz lá, é minha. Entende? Então, a gente é que sabe as batalhas que a gente vive da porta para dentro, né? Mas, assim, para encerrar, eu queria dizer o seguinte: embora a gente tenha feito cálculos individuais aqui, é a casa de 150 mil que tem uma dívida de 306, tenta não refletir assim, não. Reflete na soma de tudo. Porque às vezes você está perdendo numa coisa e ganhando na outra. Né? Então, a Tati falou, agora ela comprou lá, fez investimentos financiados. Né? A qualquer momento, você vai falar, quer saber, a minha estratégia inicial era vender no ágio e ficar livre dessa dívida, né? Vou ganhar ali a valorização do negócio. Eu comprei no lançamento, se eu vender daqui a um ano, a valorização vai pagar os juros desse período aí, perfeito. Mas se der na louca dela de ficar com isso, ela pega qualquer um dos investimentos dela, liquida e paga. Então, é a média de tudo, né? Então, eu perco num, ganho no outro, perco num, ganho no outro. A questão é, os ativos precisam ser maiores do que o passivo. Mesmo que um caso isolado, a casa, por exemplo, não seja um patrimônio invertido. A questão é o bolo todo. Então, não tem certo e errado, tem o melhor para a sua vida. Né? Tem as oportunidades, tem a falta de oportunidade, que também afeta os planos. Tá? Então, a gente está aqui para entender a lógica
E todas as decisões que nós fomos tomar a partir de hoje, deixa eu ver que parte da lógica que eu estou desrespeitando. E por quê? Qual vai ser o preço de desrespeitar essa lógica? Eu tenho que dominar a lógica e fazer bom uso dessa lógica, tá? Aí o certo e errado é de cada um, tá? Então, sim, eu tenho financiamento da minha casa, mas eu também tenho uma empresa. Muito bem, hein? Muito bem. Você quer fazer pergunta? Só para complementar aqui, outra frase bem legal de outro livro que eu gosto também, que é do 1.000 ao Milhão, do Thiago Negro. Sim, cortar o cafezinho. Não, é algo bem legal e fiquei feliz que no meio do caminho a história mudou. Eu falei, putz, perdi o gancho. Aí voltamos num assunto que cabe bem essa frase. Você tinha comentado do exemplo, né, de uma casa ali de 150 mil que tenho para pagar 306 mil, né? Ou, como você falou para a Jennifer, né, eu posso morar numa casa de aluguel, né, esperar um pouco mais para poder conciliar as duas coisas. O Thiago Negro fala que numa parte do livro que parte dos juros compostos você quer estar, do lado que recebe ou do lado que você paga. E no começo você diz, né, viver no Brasil é bom porque você vai investir o dinheiro ali, põe num CDB do Nubank, no porquinho do Nubank você já está rendendo o seu dinheiro e então os juros compostos está trabalhando para você. Só que em contrapartida, quando você vai financiar, você vai pagar um juros totalmente absurdo e você está pagando, você está dando aí o dinheiro acima desses juros. Então, às vezes, compensa mesmo você fazer essa reflexão, né? Pôr na ponta do lápis e entender se realmente é o momento de você estar do lado que paga ou do lado que recebe. O equilíbrio. Se eu ficar menos tempo do lado que paga e mais tempo no lado que recebe, dá tudo certo. O certo não está nunca não pagar juros, né? O certo é você sempre mais receber do que pagar. Essa é a lógica. Almoço? Tudo bem, gente? Tá legal até aqui? Tá valendo a pena? Então, Porto Velho. Ricardo, Vanessa, todo mundo? Tudo bem por aqui? Ricardo dizendo que sim. Nossa, a gente está nem funcionando. Voltamos às 15 horas.